Daqui a pouco o Manu vai colocar aí no chat o link para a presença. Então, eu comecei aqui a compartilhar, né, os slides, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o espectro da mastite. E, de fato, a terminologia atual é essa mesmo, o espectro, porque, de acordo com o último protocolo, que eu vou falar com vocês um pouquinho sobre, né, a mastite, ela é um espectro que vai desde o processo do engurgitamento, ali na apojadura, até, de fato, a mastite bacteriana, o abscesso, enfim, as formas mais drásticas, digamos assim, desse processo que acontece, que é nada mais, nada menos do que a inflamação, de fato, da mama. E aí, gente, só para reforçar, se vocês quiserem em qualquer momento, tá bom? Ligar o microfone ou mandar mensagem no chat, vocês podem fazer, por favor, que aí para a gente ir mesmo tentando conversar, tá? Não guardem dúvidas somente para o final. Podem falar a qualquer momento. E aí eu vou trazer para vocês, né? Pode ser que alguns de vocês, ou muitos de vocês, não sei, não conheça a ABM, que é, né, a Academia Americana de Amamentação. A ABM, a nível de mundo, ela é a instituição mais reconhecida no que tange os protocolos clínicos relacionados à amamentação. E ela tem vários protocolos, são mais de 30 protocolos, 36 protocolos, se eu não me engano. Esses protocolos, eu vi que teve alguém que levantou a mão. Se quiser falar, pode ligar o microfone, porque eu não vou poder acompanhar se ele levantar a mão. Não sei se foi sem querer, mas querendo, vocês podem simplesmente ligar o microfone e falar, tá, gente? Então, os protocolos da ABM, né, eles não são feitos, eles não são... Por causa do seriado, né? O seriado assim tá por fora. Acho que alguém está com o microfone aberto aí. Alô, se tiver como silenciar, que acho que Manu não chegou ainda. Não, com certeza. Eu falei com a mulher aqui já, ela disse que não. Eu ativei o mudo, acho que era a Ana Cláudia que estava aí com o áudio ligado. Então, gente, a ABM, ela é essa instituição reconhecida, né, a nível de mundo, e os protocolos dela são todos baseados, né, nos estudos que estão ali no topo da cadeia científica, que são estudos experimentais ou estudos de revisão sistemática com meta-análise. Ou seja, resumindo, ela se baseia sempre em estudos muito fidedignos. E aí, assim, de fato, todo protocolo, ele sempre é bem referenciado, você pode ver as referências, você pode ter acesso, se você quiser, depois aos estudos, então, assim, são protocolos muito interessantes, e como eu falei, que abrange uma série de questões relacionadas à amamentação. Então, assim, as pessoas que trabalham com a amamentação, elas não seguem as recomendações somente das instituições oficiais nacionais, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem as recomendações do Ministério da Saúde. No entanto, essas recomendações do Ministério da Saúde, elas são tanto quanto desatualizadas, né? Elas demoram muitas vezes para se atualizar, né? Então, o que acontece é que a gente não tem esse tempo, a gente precisa o tempo todo estar atualizado, a gente não pode ficar seguindo com condutas que a gente vê que não são condutas, né, que são coerentes. Então, a ABM, ela está o tempo todo fazendo esse processo de remodelagem, tanto que os protocolos delas expiram no máximo a cada 5 anos. Então, para cada protocolo desse, no máximo 5 anos, eles estão reatualizando. Gente, tem alguém que está com o microfone ligado, por favor. Vamos tentar deixar o microfone desligado aí, ó. Eu vou ativar aqui o mudo. E quem, eu não sei, quem tiver aí, eu não sei se Manu já chegou. Se não, acho que a Luísa estava. Se puder ir dando uma olhadinha, desligando o microfone, por favor. Pronto. Então, se você vê que foi alguém que ligou o microfone sem querer, você pode, por favor, fechar o microfone. Então, gente, a ABM, então vamos seguir. O site da ABM é esse aqui, mas assim, se vocês não precisam lembrar, toda vez que eu quero acessar, eu abro o Google e coloco ABM Protocols ou ABM Amamentação, e aí vai abrir, já vai aparecer o link do site, certinho?
O protocolo número 36, então, na verdade, hoje temos 37 protocolos, porque tem um novo que eu imprimi, inclusive, para ler, que eu não tinha visto ainda. Então, esse é o penúltimo protocolo, ele foi revisado em 2022. É o protocolo do espectro da mastite. Então, a gente tem a versão desse protocolo em português, que é uma grande novidade. Até ano passado, nós não tínhamos qualquer protocolo da ABM em português, todos eram em línguas outras que não o português, mas hoje já temos vários em português, então mais uma ferramenta de fácil acesso, livre, para que vocês possam abrir. Esse protocolo do ano passado, ele foi lançado em março do ano passado, e ele realmente veio modificar todas as nossas recomendações acerca desse espectro da mastite. Mudou muita coisa do que a gente costumava fazer, e eu vou mostrar para vocês sobre isso. Então, esse protocolo que é o número 36, que foi revisado em 2022, aqui tem o nome dos pesquisadores que fizeram esse protocolo, né? Aqui é só para vocês darem uma olhada como ele vem um resumo, e vem depois todo o protocolo aberto mesmo, Open Access. E aí, o que que esse protocolo ele traz? Ele traz que a mastite é um espectro de condições que resultam de uma inflamação ductal e edema, que resulta, né, dessa inflamação ductal, que é a inflamação ductal dos ductos mesmo da mama, e edema do estroma mamário. Então, quando a gente olha realmente o pé da letra no mastite, o que é que é? Inflamação do tecido mamário, né, da mama. Então, nada mais do que a gente considerar que todo esse processo que engloba o espectro da mastite, ele deve ser pensado como um processo inflamatório. Vamos lá, o que é que acontece nesse processo inflamatório aqui da mastite? A gente tem, por exemplo, uma mulher que está entrando do terceiro para o quinto dia pós-parto, que começa a ter uma apojadura, uma produção de leite descompensada, que essa produção ela é de fato descompensada no início. E essa descompensação, essa hiperlactação, que a maioria das vezes ela é transitória, né? Ela pode, juntamente com uma disbiose, que é um desequilíbrio da flora, da microbiota da própria mama, do próprio corpo da mulher, mas a mama ela também tem uma microbiota, elas podem ir evoluindo, de maneira que esse engurgitamento inicial da pojadura, se ele não for manejado da forma correta, ele pode evoluir para um estreitamento ductal, que a gente costuma chamar de ducto entupido, ducto obstruído. Se ele não for também manejado, ele evolui para uma mastite inflamatória, que pode evoluir para uma mastite bacteriana e evoluir para um abscesso. Então, o protocolo ele traz que existe esse espectro, que ele é sequenciado. Uma mulher ela não desenvolve de um dia para o outro uma mastite bacteriana, ela passa por etapas. E, na falta do manejo correto, essa etapa ela vai evoluindo até, de fato, cerca de 10 a 15% das mulheres que têm mastite bacteriana vão ter abscesso, e aí ela é um número ainda bem grande de mulheres que têm abscesso mamário. Dentro disso, a gente tem mulheres também que podem ter a galactocele, já após esse ducto obstruído, esse estreitamento ductal, que a gente vai ver que esse termo obstruído, ele vai cair em desuso, né? Ou flegmão, que eu vou explicar para vocês o que é que é. Mas o que é que o protocolo traz? O protocolo traz que, eu vou falar novamente, todo esse espectro, ele é um processo inflamatório. Então, vamos parar para pensar um pouco. Quando eu tenho um processo inflamatório em qualquer outro local do meu corpo, então eu tive uma contusão e tô com uma inflamação no joelho, ou tô com um processo inflamatório na perna, em qualquer outro local. A gente costuma fazer o quê para que esse processo inflamatório melhore? A gente às vezes usa anti-inflamatório, né? Ou a gente faz medidas que sejam medidas mais de aguardar, de repouso. Então, assim, eu tive uma contusão, um processo inflamatório. Normalmente eu coloco gelo, eu deixo a perna mais parada, eu não vou fazer atividade física vigorosa, porque o processo inflamatório vai piorar. Se eu tenho um torcicolo, eu não vou ficar com a mão ali mexendo. Por quê? Porque a gente precisa imobilizar, pelo contrário, a gente precisa mexer o mínimo possível, para que esse músculo ele melhore, por exemplo, do processo que ele está sendo desenvolvido, né, dessa inflamação. Então, o que é que o protocolo traz? Ele traz que os fatores que mais contribuem para essa evolução, essa progressão no espectro, né, da hiperlactação da pojadura até o abscesso, por exemplo, é a superestimulação. Então, você superestimular a mama,
né? Você ficar o tempo todo ordenhando, porque o peito está enchendo demais, você quer, toda hora você tira, 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 tira. Então, você estimula, porque existe um feedback aí, que quanto mais a gente tira, mais produz. E o trauma do tecido por massagens agressivas na mama, no seio, que é, essas duas coisas são coisas que a gente costumava orientar, que a gente costumava fazer, né? O que que as mulheres que estavam no período da pós-jadura, elas costumavam ser orientadas, né? E assim, até março do ano passado eu falava isso. Eu acabei de falar isso para uma mulher quando eu chego em casa que eu vou ver um protocolo novo mudando tudo. Então, assim, a mulher está na pojadura. A gente não pode, a gente dizia assim, você não pode deixar a mama muito cheia, porque tem um risco de ficar um ducto obstruído, de evoluir para mastite. Tem que ordenhar o tempo todo, o bebê não vai dar conta, mas você tem que dar peito, e tem que ordenhar, nunca deixar o peito, porque também se deixar o peito cheio, a gente já dizia isso, eu dizia isso, porque era isso que era a orientação. Se a gente deixa o peito muito cheio, tem um fator de inibição da lactogênese, que é o fio, e esse fio, ele vai causar uma hiperpressão ali no alvéolo mamário e vai enviar um comando para o cérebro parar de produzir. Eu já dizia isso, né? Então, a gente não quer que pare de produzir. Então, para você não ter problema de diminuição da queda de produção, não deixe o peito muito cheio, fica tirando o tempo todo. Só que o protocolo novo veio mostrar diferente, que a gente precisa deixar esse fio atuar. Porque quando a gente fica o tempo todo tirando, quando a gente fica fazendo massagens vigorosas, que é o que a gente fazia, né? Aquela mama cheia de nódulos, a gente pegava a mama, massageava, massageava, massageava. E aí, então assim, a gente chegava num local, em uma casa, né? E aí a mulher tá com aquela mama cheia, nodulosa, o engurgitamento. Então, a orientação da gente, massagens profundas, 3 dedos. Então, aprofunda a mão, massageia, massageia, massageia. Massageia o tempo todo, massagem o tempo todo. E isso a gente não pode mais fazer numa mama engurgitada, numa mama que está entrando nesse espectro da mastite. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente vai ver já já isso. Então, antes, na pojadura, massagens vigorosas, ordenhas frequentes para inibir o fator de inibição da lactogênese. O que que a gente descobriu? A gente descobriu que a gente precisa retirar para reduzir essa retirada de leite. Por quê? Quando a gente reduz, isso é uma coisa muito interessante, porque a mulher está lá com a mama cheia, nodulosa. Quando ela faz essas massagens vigorosas e ordenhas, ela sente um alívio transitório. Nossa, que alívio! Minha mamãe diminuiu 1 quilo de peso, 5 quilos. Mas, com 30 minutos, a mama tá cheia de novo. Então, quando a gente não faz esse superestímulo, quando a gente não faz essas ordenhas de alívio frequentes, embora ela tenha um desconforto da mama muito cheia, esse desconforto ele vai ser transitório. E isso, gente, é super interessante. Eu passei a observar isso. Se uma mulher antes passava 5, 7 dias nesse processo de engurgitamento da pojadura, quando a gente coloca em prática o que o protocolo traz, essa mulher passa 2 dias, 3 dias com esse desconforto. Isso se inibe muito rápido. Por quê? Porque a gente deixa a mama cheia, o fio tá lá atuando, né? Que é esse fator de inibição da lactogênese, e vai dizer para o cérebro: opa, o bebê não está preparado para receber tudo isso, pode parar de produzir tanto. E aí a gente dá uma freada. Ah, mas e aí? Se eu faço isso, se a mulher tem uma mastite? Aí a gente vai ver o que, que a gente precisa realmente observar, quais são os fatores de risco, que é o que a gente vai estar orientando para essa mulher, né? Então, o que é que hoje, 2023, a gente vai orientar para essas mulheres? No momento da pojadura, então aquele peito, puf, de um dia para o outro, aumentou de tamanho, está bem esticado, a mulher às vezes sente calafrio nesse momento. As mamas muito nodulosas, que elas falam, ai, meu peito está empedrando. Então elas acham que tem que massagear para tirar essas pedras, que não vai tirar, porque aquilo é edema não desfaz com massagem. O que que a gente faz? Massagem somente de drenagem linfática. Então, a gente não vai deixar a mama parada totalmente. A gente vai dar uma certa mobilidade para ela, mas sem fazer aquelas massagens agressivas. Eu vou mostrar para vocês como é a massagem. Livre demanda, então, o peito, sempre que o bebê que quiser, ou que ela sentir a necessidade. A gente já falou aqui sobre o que é a livre demanda de fato. A livre demanda não é livre demanda só do bebê, é da mulher também.
Compressas frias, então o protocolo fala que compressa fria é a grande vantagem, é a grande coisa que a gente tem para fazer algo de baixo custo, mas que tem realmente uma probabilidade anti-inflamatória boa e que a gente pode fazer, a mulher poderia fazer até de hora em hora. Claro que a mulher com o bebê recém-nascido, ela não tem como fazer de hora em hora uma compressa fria no peito, mas a gente vai dizer ela que sempre que é possível, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ela colocar essas compressas frias, porque isso vai diminuir bastante o desconforto. E, fora isso, tomar muito cuidado com os banhos quentes. E claro que eu não digo para a mulher, olha, você não pode tomar banho quente. Eu não falo isso. Por quê? Porque tem pessoas que não suportam tomar banho frio, porque eu tô falando com a mulher que acabou de ter bebê, ela já tá no puerpério, que não é fácil, ainda tem que tomar um banho gelado, não. Mas eu digo ela assim, olha, cuidado para a água não ficar batendo direto no peito. Então, quando você for tomar um banho, tenta tomar um banho mais rápido, né? Que toda mãe de recém-nascido toma banho rápido mesmo. E deixa a água cair mais nas costas, escorrer pela mama. Não precisa aquela água ficar batendo quente diretamente no peito, porque muitas mulheres têm engurgitamento no banho quente. E aí, esse fio, ele tem que atuar. Então, o fator de inibição da lactogênese, ele tem que atuar. A gente tem que deixar esse fio fazer a ação dele. Então, vamos ver item por item desse, para entender melhor o que é, quais são os sinais de alerta e o que a gente pode fazer especificamente em cada etapa dessa. Então, no engurgitamento da apojadura, né, aquela mulher, normalmente terceiro a quinto dia, pode levar até uma semana, mas normalmente a gente está ali terceiro, quinto dia com o peito muito cheio. Os sintomas são muito semelhantes do estreitamento ductal e da mastite inflamatória, que é o quê? Mamas cheias, nodulosas, quentes, a mulher pode sentir calafrio, mas no engurgitamento em si, a gente não vai ver placas avermelhadas na mama, diferente dos outros. Quais são os sintomas? Essa dor mamária bilateral, edema, uma hiperemia muito discreta, que a gente não vai perceber assim uma parte bem avermelhada, como eu vou mostrar nas imagens as seguintes, e vai acontecer principalmente ali, né, do terceiro ao quinto dia. Então, essa é uma mama engurgitada. Vocês observam que aqui essa mama tá bem cheia, né? Olha como ela tá distendida. E aí, né, eu sempre olho essa mama e eu fico pensando, já pensou se, né, uma mulher dá um peito desse para um bebê, um peito cheio, distendido desse, o quanto de pressão oral esse bebê não vai ter que fazer, o tanto de força. Então, a apojadura é o segundo momento de maior risco para um bebê traumatizar um peito. Lembra do que a gente falou semana passada também, né? Peito muito cheio não é bom para o bebê mamar. Então, toda vez que está um peito muito cheio, a gente precisa fazer uma ordenha de alívio para ver a mobilidade da areola, que eu vou também passar um vídeo para vocês mostrando. Mas aqui a gente tem mamas engurgitadas, cheias, densas. Essa foto é do próprio protocolo. Aqui tem até um leite, tá pingando um pouquinho de leite. Na mama engurgitada, né, a gente vê que os alvéolos eles distendem. Então a gente tem uma mama aqui já puerperal, mas não engurgitada, e uma mama engurgitada. Esse tecido mamário, ele vai distender e vai realmente causar, olha, um edema, inclusive edema de areola. Olha como essa areola está distendida. Isso a gente vê muito na prática. E aí, esse mantra que eu falei há pouco. Peito muito cheio é ruim para mamar. Peito muito cheio é ruim para mamar, gente. A gente não pode jamais deixar uma mulher achar que ela pode botar o peito daquele jeito na boca do bebê, porque aí vai ser dito certo. Esse bebê vai escorregar, ele não vai aguentar sustentar um vácuo e ele vai acabar no mamilo e machucando esse peito. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa sempre ensinar essa mulher que quando o peito estiver muito cheio, então, veja só, quando o peito estiver muito cheio, ela não vai, certo? No peito muito cheio, ela não vai dar esse peito muito cheio para o bebê. Ela vai antes fazer a massagem de drenagem, se tiver tempo. Se não tiver, o bebê tá ali desesperado, chorando, gritando. Ela vai simplesmente pegar essa região da areola, massagear rapidamente, coisa de 10 segundos, 20 segundos, só a areola, e ela vai proceder à ordenha manual. Por quê? Porque ela precisa liberar leite daqui, só dessa região. Essa região aqui não importa. Essa região, ela tem que liberar leite de maneira que eu consiga pinçar a areola e dobrar para cima e para baixo, para cima e para baixo. Lembra que quando a gente vai colocar o peito, a gente falou disso, né? A técnica para colocar o bebê para mamar. Quando a gente vai colocar um bebê para mamar, a gente faz o quê? A gente normalmente faz a pinça, né? Seria essa mão aqui. A gente faz a pinça
para essa mama entrar de uma maneira assimétrica, pegando mais a parte de baixo que a de cima, né? Então, é como se eu fizesse essa pinça e eu fosse realmente depositar na boca do bebê. Para eu fazer essa pinça e para ele conseguir sustentar essa pega assimétrica como eu quero, essa areola tem que estar molinha. Então, ela vai fazer uma ordenha. O bebê pode estar chorando, mas ele vai chorar um pouquinho, 30 segundos, um minuto, que é o tempo que ela ordenha um pouco, só para liberar esse leite daqui. E aí, ela faz ela fez isso, conseguiu dobrar, então o bebê consegue manter essa pega na boca. Então, se tiver rígida, ordenhar. E as medidas anti-inflamatórias, elas são ótimas aliadas nesse processo aqui da apojadura. Então, aqui, ó, como é que seria o teste? Então, tem que estar bem molinha essa areola. Nesse processo de engurgitamento, apojadura, a gente não vai fazer massagens vigorosas, né? Como eu já falei. Então, o que que a gente faz para mobilizar essa mama muito cheia? A gente vai fazer uma massagem que é mais uma massagem de drenagem, que esse protocolo ele ensina o passo a passo, mas eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui. O que que a gente pode fazer? A gente pode, inicialmente, pegar a mama da mulher com uma mão ou com duas mãos, se for uma mama muito volumosa, certo? A gente pode fazer o shake de mamas e ensinar ela a fazer. O que é shake de mama? É balançar a mama mesmo, porque quando eu balanço, eu mobilizo o leite, mas eu não estou fazendo traumas, porque o trauma na mama, essa massagem vigorosa, vai fazer com que esse quadro ele evolua de forma mais fácil. Então, eu vou fazer o shake de mamas. Uma pressão reversa. O que é a pressão reversa? É eu pegar, ó, esses dedos aqui, eu empurro para trás e solto a mama. Quando eu empurro para trás, desse jeito, seguro aqui por 5 segundinhos e solto, eu estou empurrando o edema. Normalmente, quando eu faço isso, imediatamente essa região fica mais molinha, então é oportuno para eu colocar meu bebê para mamar. Fora isso, a massagem e drenagem, que eu vou mostrar o vídeo, a massagem de morri. Como é que é essa massagem? Essa massagem, ela é uma massagem que eu vou pegar em blocos a mama. Então, pego a mama com as duas mãos e eu vou fazer, ó, vou balançar ela, vou por um lado, para o outro. Só de fazer isso, gente, já vai fazendo, o peito vai jorrando já leite, porque a gente vai ativando a circulação, ativando toda a parte da drenagem, né? Tanto sanguínea como linfática. Então, a gente vai fazendo essa massagem para um lado, então, 5 vezes para o lado, 5 vezes para o outro. E o uso de coletor a vácuo. Eu não sei se vocês conhecem o coletor a vácuo, mas o coletor é uma estratégia maravilhosa. É uma estratégia de baixo custo, né? Baixo, sim. Tem pessoas que não vão ter como comprar, mas, assim, quando você souber que uma mulher ela tem uma certa condição e ela pode, vocês podem orientar esse uso. O coletor, ele deve custar aí em torno de R$ 50, R$ 60, depende do coletor, né? Mas é uma estratégia de baixo custo, que já serve para fazer ordenhas maravilhosas. Então, mulheres que precisam fazer estoque, que vão voltar ao trabalho, é excelente. E que já faz essa retirada de leite sem estimular a mama. Mas a massagem na apojadura, deixa eu ver se eu... Ok, a massagem na apojadura, o que que a gente vai fazer? Então, assim, eu vou fazer aqui um pouco do shake de mamas, né? Depois essa massagem, morri. Para um lado, a gente pode fazer para o outro. Para fazer a massagem de drenagem, eu ativo primeiro o tecido linfático, né? Infraclavicular e axilar. Então, eu faço uma massagem rápida só para ativar cadeia linfática. Não é uma massagem profunda, tá, gente? É uma massagem um pouco mais superficial. E depois a própria drenagem, ela vai como se fosse arrastando até essas cadeias linfáticas, infraclavicular e axilar, de forma bem sutil mesmo. Nada agressivo, nada que vá hiperestimular. Eu falo aí que a mulher ela pode usar bastante compressa fria, mas sempre a gente alertar essa pessoa de que tome cuidado, porque o gelo queima, né? E depois a gente faz esse teste aí. Se tiver muito rígida a areola, a gente vai fazer ordenhas de alívio para que esse leite ele possa sair da região areola, né, da areola, para que essa areola fique molinha. Então,
Vamos lá. Sobre a massagem, aqui é o que o protocolo traz. Então, a gente pode primeiro estimular a cadeia linfática, infraclavicular, paraesternal, a gente tem cadeia linfática aqui, ou axilar. Depois, a gente vai, basicamente, arrastar com a mão. Realmente, o sentido aqui é diminuir edema. O sentido aqui é a gente entender que a gente não pode causar trauma tecidual, a gente vai reduzir o edema. Então, mobiliza com shake, mobiliza com morri, depois tenta ativar a cadeia linfática para drenar. No finalzinho, eu vou falar com vocês sobre um recurso que se chama a bandagem terapêutica, que eu vou mostrar para vocês como usa nesse processo do engurgitamento, para quem, porventura, tiver interesse em fazer, e aí vocês vão ter que pensar um pouco nesses conceitos, porque sempre o ideal é a gente ativar a cadeia linfática, depois aplicar a bandagem. Mas eu deixei essa parte mais prática para o final. Então, uma coisa que o protocolo traz é que a gente precisa fazer essa compressa fria o tempo todo, então a cada hora, se for possível, porque quanto mais gelo, mais conforto na mama e mais rápido essa mama engurgitada ela vai evoluir. Como eu falei, as mulheres, na maioria delas, não vão ter tempo de colocar de hora em hora, mas eu peço que, se possível, coloque 3, 4, 5 vezes o que ela conseguir. Existe uma orientação do uso do repolho, não sei se vocês conhecem, mas o repolho, e aí de preferência o repolho sem ser o roxo, porque pode ser o roxo também, mas o roxo solta uma tinta e aí porque molha e aí ele pode sujar a roupa, enfim, as roupinhas do bebê. Então, a gente usa o repolho de que maneira? A gente vai pegar o repolho, tirar a sua folha, né? Porque ele vai, são camadas, né? Então a gente tira as camadas da folha, orienta a mulher para higienizar essas folhas, e essas folhas podem ser guardadas no congelador. Na hora que a mulher sentir a necessidade de colocar a compressa fria, ela retira a folha do repolho. Com uma faca, ela recorta só um buraquinho, porque o mamilo e a areola não devem ficar no repolho, e esse repolho ele casa direitinho na mama. Então, o repolho é, é muito interessante. Por quê? Porque é gelado, né? Então, vai fazer o efeito inibidor da inflamação por ser frio. Ele tem enxofre, que é um anti-inflamatório natural, então ele libera ali o enxofre, a mulher sente a sensação na hora, momentânea, de conforto, e ele não vai queimar essa mulher. Por quê? Porque ele, em contato com o calor da pele, rapidamente ele vai murchar. Então, em torno de 4, 5 minutinhos ele murcha, e ele não tem o risco de queimar essa mulher. O protocolo, ele não orienta o uso do repolho, mas, obviamente, o senso prático também deve prevalecer. O cuidado que a gente tem é o quê? Higienizar bem as folhas e não colocar na região do mamilo e areola, pelo risco mesmo de contaminação, de ser uma porta de entrada. Então, às vezes o mamilo tem um trauma, né? Tem algum tipo de machucado, que pode ser a porta de entrada para algum micro-organismo. Então, a gente pede para higienizar e não coloca nessa região. Mas eu ainda acho que o repolho é uma opção muito interessante, tem estudos comprovando os benefícios, né? E eu tenho muito cuidado com o gelo, né? Eu sempre falo assim, usar uma bolsa de gelo com gel. Se a mulher não tiver, usar o gelo, mas assim, o gelo dentro do saco, enrolado em 2 paninhos, porque é para ser fria, não é para queimar essa mulher. E aí, então, assim, o engurgitamento é esse processo. A gente vai fazer basicamente essas questões mais de mobilizar a mama e ordenhas de alívio sem hiperestimular, sem causar machucado. A ordenha de alívio é somente antes de dar de mamar, para realmente deixar essa areola mais macia, mais molinha. Ou se porventura ela estiver sentindo muito desconforto, pontadas, ela pode fazer ordenhas de alívio, sem fazer massagens vigorosas. Vamos lembrar que o desconforto é transitório, o benefício vai ser maior. Então, a gente acalma essa mulher e explica. E vai explicar para ela quando ela precisa voltar, né? A se começar a ficar com febre recorrente. A gente vai falar já já, que são as etapas seguintes. Então, passando do engurgitamento pós-parto, né? A gente tem o estreitamento de ductos, que seria a segunda fase, né? Então, a mulher não resolveu ali na apojadura, então ela evoluiu para um estreitamento de ducto. Porque é engraçado que, de fato, quem acompanha de perto as mulheres no pós-parto, a gente percebe que elas não chegam assim já com o desconforto da mastite. Elas se referem primeiro a uma condição que é similar a um estreitamento ductal, e quando não é realmente resolvido, isso evolui para uma mastite. Então,
Para começar, eu queria falar que o termo obstrução de ducto, ele foi tido como um termo errôneo, porque, de acordo com as pesquisadoras, não existe a possibilidade de um único ducto ser obstruído por uma massa macro grande, né? Por quê? Porque os ductos, eles são incontáveis e são muito pequenos, eles são praticamente microscópicos. E quando vários deles se unem para chegar próximo à região do mamilo, onde de fato ele vai sair por aquele ducto maior, é que a gente pode ter, às vezes, uma massinha que fica ali, mais obstruindo, né, o caminho, mas não necessariamente no ducto em todo o seu trajeto. Então, o que na verdade acontece é que, ao invés de um único ducto obstruir, esse processo inflamatório que acontece do estroma, né, que fica de fato edemaciado, ele faz com que esse edema ele pressione os ductos. Então, é como se o ducto ele tem uma passagem já pequena, mas se eu venho com edema aqui, o edema está empurrando esse ducto, de maneira que o ducto ele fica estreito e não obstruído. Ele fica muito mais estreito e às vezes dificulta a passagem total do leite, a passagem do leite como ela deveria ser, de fato. E aí, o que é que acontece? A gente tem aqui, por exemplo, uma imagem fictícia, né, do que seria um ducto lactífero saudável, então ele teria um canal de passagem Ei, ei, tranquilo. ei, ei, menina, porra. Oi, gente. Larissa, falou alguma coisa? Então, gente, o ducto lactífero, a gente tem aqui esse ducto que tem essa passagem normal, né, desobstruída. E aí a gente tem uma condição do espectro da mastite, que é o estreitamento ductal, que já seria o quê? Esse edema diminuindo esse caminho onde o leite iria percorrer. E que ele pode, de fato, ele pode aumentar de maneira, né, que esse edema aumenta a pressão cada vez mais e realmente causar uma obstrução na saída final do leite. E aí, o que acontece é que a mulher vai sentir todo aquele desconforto, que é o desconforto similar ao que a gente já conhecia, que é o quê? Ela vai perceber, então, vamos lá. No engurgitamento, as mamas poderiam ter uma hiperemia, mas era de uma maneira geral e nada muito nítido. O que a gente ia perceber mais é aquela mama que está mais brilhosa, está dura, está quente, mas que a mulher não tem sintomas sistêmicos por enquanto. Ela pode sentir um calafrio, uma discreta aumento de temperatura, liberando um 37,2, 37,1, nada muito mais que isso. Dor, né? Porque a mama fica muito dolorida, porque é um edema, é um processo inflamatório. Já no estreitamento de ductos, né? O estreitamento ductal, o que, que vai acontecer? A gente vai perceber que é nítido que tem uma região que ela está mais avermelhada. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas aqui, ó, tá claro que somente essa região ela tá avermelhada. O restante da mama, ela não tá. Mas aqui tá bem avermelhado, ó. Bem nessa região. Que normalmente é a região que mais fica, né? Então, quem trabalha com mulheres lactantes sabem que a região que costuma causar mais estreitamento ductal é a região o quê? Do quadrante externo da mama. Então, a gente observa que é aqui. E isso tem uma justificativa. A gente tem muito mais tecido glandular nessa região e na região inferior. Então, por isso que amamentar o bebê em posição invertida facilita, porque para onde o queixo do bebê aponta é para onde ele mais drena leite. Então, se essa região aqui está obstruída, ele mamar assim vai facilitar muito essa drenagem. Mas o que eu ia dizer era que a gente tem aqui nítido essa região, uma região um quadrante que está mais vermelho, né? Então a mulher refere isso. Olha, eu estou sentindo muita dor. Normalmente a sensação de dor ela é uma dor tipo fisgada quando o bebê mama, principalmente. Pontadas, fisgadas quando o bebê está mamando, mas também pode sentir em outros momentos sem ser mamando. E ela vai notar que uma região está mais dura, só uma região, diferente do engurgitamento. O engurgitamento toda a mama fica endurecida. A obstrução de ducto é um local. Normalmente esse local aqui, o quadrante superior externo, ou mais pode ser outro quadrante. Esse lugar está duro. Esse local está quente. Esse local está vermelho. E algumas mulheres podem apresentar aqui realmente no mamilo um pontinho branco.
mostrando muitas vezes que é um leite que está ali, que ficou muito tempo parado naquele ducto, que foi reabsorvido a água e que ele está realmente numa consistência mais de massa, né? Muitas vezes a gente tira e é uma massa mesmo, que está ali, não é obstruindo, porque a ideia é que não foi essa massa que obstruiu. Houve um estreitamento, esse estreitamento dificultou a saída do leite, o leite ele foi por osmose sendo absorvida a água e ele ficou ali e aí realmente entupiu, mas isso foi uma causa secundária. Então, qual é a conduta, né, que o protocolo traz, esse protocolo atual? A conduta para obstrução de ducto é que a gente possa seguir as recomendações ali do engostamento, amamentar fisiologicamente. Então, o bebê vai mamar quando está mamando, em livre demanda, e medidas anti-inflamatórias. Então, a conduta ela é muito similar ao do engostamento. Gelo, a mesma massagem, se for o caso, porque é uma região que fica demasiada, e amamentar o bebê em livre demanda. Se a gente faz, né, a orientação que a gente costumava fazer de amamentar de maneira mais vigorosa, amamentar só esse peito, né, porque muitas vezes a gente falava assim, ó, tenta priorizar esse peito esquerdo que está obstruído, porque para ele mamar muito e o peito não voltar a obstruir ou desobstruir mais fácil. Se a gente faz essa orientação, o que a gente acontece é que a produção desse peito ele vai aumentar e é uma área que ainda está demasiada. Então, vai propiciar novos estreitamentos. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai, eu vou sumarizar, mas ó, essa imagem foi a imagem do protocolo, uma mama, essa mama aqui estava com obstrução de ducto, ela está bem mais aumentada, era nessa região aqui, que aqui na imagem agora não dá para perceber muito bem, mas é uma mama que estava mais avermelhada nessa região. Oi, gente, alguém falou alguma coisa? A gente tem os pontinhos brancos no mamilo. Então, aqui, pontinho branco, né? Que são chamados de blibs. E aí, vamos lá. O que é que eu oriento? A mulher está com uma obstrução de ducto. Vamos, primeiro, ela não vai fazer a massagem vigorosa, não oriento mais isso de forma alguma. Mas primeiro ela pode tentar fazer um calor local. Por quê? Porque o calor local, pontual, ele vai fazer com que exista uma vasodilatação. Não é isso? Vamos pensar, o ducto está estreito. Se eu vasodilato, pelo menos naquele momento, para poder ela sentir o conforto, isso pode dar certo. Então, eu ofereço um calor local. Esse calor local, ele pode ser no local do quadrante, por exemplo. Então, pode ser um paninho quente ali, ela colocar em cima. Ou pode ser uma água mais morninha para colocar simplesmente, se tiver esse pontinho branco no mamilo, eu peço para que ela deixe de molho mesmo. Então, tem um pote, esse pote, ele vai ser aquecido a água, e aí a gente vai colocar esse mamilo de molho. Então, por exemplo, ela trouxe aqui, essa água tá morna, então ela vai deixar de molho ali o mamilo um tempo, em 5 minutinhos, uma água morna, mas que não queime ela, obviamente, mas tem que ser morno, para vasodilatar, às vezes, esse pontinho branco. Logo depois que ela tirar esse peito da água, ela vai oferecer a mama pro bebê, porque às vezes ele consegue ali sugar com a pressão oral e retirar essa parte, esse blips que estava ali na pontinha do peito, né? A mudança de posição para amamentar é importante. Então, se o bebê ainda aceitar ser amamentado na posição invertida, vai facilitar. Se não, a gente vai orientar a questão do quatro apoios. Então, o bebê fica na cama, a mulher vem por cima do bebê, o peito vem por cima da boca dele para amamentar, porque a própria gravidade ajuda. Isso, eu estou pensando que essa mulher teve um estreitamento ductal e, por conta disso, obstruiu com aquela massinha do leite. Eu estou vendo ali um pontinho branco. Então, isso vai favorecer retirar. Por quê? Porque o protocolo, ele coloca assim, que o ideal é que a gente não perfure o ponto. Porque isso, obviamente, aqui tem pessoas de várias áreas, né? Para quem tem uma formação na área de saúde, né, já, então eu tenho uma formação na área de saúde, tenho destreza, posso manusear, vou falar por mim, por exemplo, eu, Gilvânia, eu faço muitas vezes, eu fiz muitas vezes hoje eu faço muito pouco, porque eu vejo que
colocar o peito, né, amamentar de outras posições, isso já resolve. A maioria das vezes, os ductos obstruídos, eu resolvo por telefone mesmo, eu não preciso nem para casa da pessoa. Mas se eu chegar lá e eu ver que tem, muitas vezes eu faço o furinho com a agulha, mas o protocolo traz isso claro, que o ideal é que a gente não faça, porque pode causar um trauma, e esse trauma, ele pode causar mais estreitamento. Por quê? Porque, gente, eu já vi mulheres que estavam com o mamilo todo furado, realmente todo furado, de maneira que depois formou feridinhas, né, cicatrizando. E isso promoveu mais obstrução de ducto. Então, a gente tem que ter cuidado. Se alguém que tem destreza, formação técnica na área de saúde vai usar uma agulha para tentar furar aquela bolinha, tem que ser muito pontual. Tanto é que o procedimento, a mulher não sente dor, porque eu não mexo no mamilo, eu vou mexer somente naquele pontinho para tentar furar um pouco ele. Mas, fora isso, a gente poderia usar essas técnicas da água quente, que muitas vezes se orientava a salmoura. Então, o protocolo fala também que não é necessário solução de salinas, mas como eu falei para vocês, na prática dá muito certo. O que é a salmoura? A mulher pegar essa água morna, colocar ali uma colher de sal. Originalmente a receita é o sal amargo, mas como a gente não tem sal amargo em casa, usa o sal de cozinha mesmo. Então, um frasquinho com água morna, 2 colheres de sal comum e coloca o peito dentro. Qual é a ideia? O próprio sal ali, a água salina, ela vai como se fosse fazer com que a osmose haja essa massinha, ela vai sair. Então, a gente tem o calor que vai fazer com que haja uma vasodilatação e a própria solução salina vai como se fosse puxar esse leite que estava no ducto e acaba melhorando bastante. Então, o que é que eu faço normalmente? A salmoura com água morna, lava o peito, coloca para o bebê mamar, e na maioria das vezes isso resolve. Depois disso, muito gelo local, amamentação fisiológica para evitar novas obstruções. Então, na verdade, a orientação é só que a gente não faça mais massagens vigorosas da mesma maneira que engostamento, a gente não fique mandando ela ordenhar o tempo todo para não ter o risco de reobstruir, porque tudo isso só vai fazer com que haja mais inflamação, mais aumento de produção e que ela tenha realmente mais problemas, né, com estreitamentos de ducto. Quando existe esses pontinhos brancos no mamilo, o protocolo traz ainda que a lecitina oral, isso a gente já sabia, né? O que é lecitina oral? É um suplemento. Então, um suplemento que a gente encontra normalmente em casas mesmo, em farmácia ou em casas de produto natural. A lecitina oral, ela deixa o leite mais fluido. Existem mulheres que têm leites que são mais consistentes. E são mulheres que, por exemplo, têm ductos obstruídos recorrente. Em um mês, a mulher tem 2, 3 vezes estreitamento ductal. Então, o que é que a pessoa que seja prescritora pode orientar? A lecitina oral, aqui nutricionistas prescrevem, porque é um suplemento, né? Médicos prescrevem. E o protocolo traz a aplicação tópica de uma pomada corticoide, que essa pomada corticoide, né? Que existe uma sugestão aqui, pode ser utilizada para reduzir a inflamação na superfície do mamilo. E aí, né? E aí seria, ao invés de a gente estar furando ali aquele pontinho branco, que essa mulher pudesse ver com a própria assistência médica dela a possibilidade de uma pomada corticoide para estar usando ali no mamilo. Obviamente, é uma pomada que seja segura na amamentação, mas que antes dela dar o de mamar, ela vai pegar ali um paninho, um algodão molhado e passar em cima, sem friccionar, só para retirar mesmo essa pomada. Então, estreitamento ductal. O que é que a gente faz de estreitamento ductal? Fora o que a gente faria no engostamento, né? Que é o gelo, nada de massagem vigorosa, pode fazer massagem para diminuir edema. A gente vai colocar um calor local para tentar dilatar esse vaso. Logo, imediatamente, colocar um bebê para mamar, pode ser numa posição de 4 apoios mesmo, porque a gravidade ajuda. Normalmente a mulher já sente um conforto maior nesse momento, porque tem uma desobstrução, né? E aí a gente vai fazer medidas anti-inflamatórias. Para quê? Para esse estreitamento diminuir. Porque o problema é que se o estreitamento continua, a pressão continua, não vai adiantar. Essa mama vai o tempo todo estar reobstruindo. Por quê? Porque tem muita pressão ali estreitando os ductos. Então, basicamente é isso. Aí a gente pula para a próxima, que seria a mastite inflamatória. A mastite inflamatória ela é muito comum, muito comum. Eu vou mostrar a imagem para vocês primeiro. A mastite inflamatória, a gente tem o que de sinal? A gente tem
uma mama que parece que está engurgitada, ela está muito cheia, veja essa mama, ela está muito cheia, engurgitada, e que a gente percebe aqui, ó, sinais avermelhados, que não é mais pontual como o ducto obstruído. O ducto, ele é um ponto aqui ou aqui. Aqui a gente já tem toda essa região, ó, um pouco mais afastada da região periareolar, avermelhada. É uma mulher que já pode ter febre, né? Então, febre por 24 horas, por algumas horas já, né? Porque depois disso a gente já pode considerar a ideia de uma mastite bacteriana. Mas aqui, por exemplo, foi uma imagem do próprio protocolo. Paciente com mastite inflamatória inicial, congestão linfática, né? Pode ser observada. A paciente foi tratada com gelo, ibuprofeno, paracetamol e iniciar mamadas pelo seio esquerdo, menos congesto. Veja como é diferente. Então, ao invés de orientar, aumentar mais naquele peito, se orientou ao contrário, iniciar pelo peito que não está inflamado para estimular menos o peito inflamado. Então, ela dava primeiro o peito esquerdo, que não estava congesto, depois dava o peito direito, porque o bebê já ia mais saciado, mamava menos. Os sintomas resolveram em 48 horas. Então, muito gelo e nesse caso, ela tomou realmente anti-inflamatório. Então, quando esse estreitamento ductal persiste, então a mulher tem o estreitamento ductal, a princípio aliviou, mas não seguiu com as recomendações e acabou evoluindo para mastite inflamatória. O que é que vai acontecer? Esse processo inflamatório ao redor vai progredindo e se desenvolve uma mastite inflamatória. Aí sim, aí parou de ser só o quadrante, toda a mama ela está inflamada. A mastite inflamatória se apresenta como uma região do seio cada vez mais vermelha, edemaciada e dolorosa, com sinais e sintomas sistêmicos. Então, a gente tem, sim, sintomas sistêmicos na mastite inflamatória, não só na bacteriana, né? E aí o protocolo enfatiza que a síndrome da resposta inflamatória pode acontecer na ausência de infecção. Então, como é que a gente sabe se é ou se não é infecção? É fácil. O processo infeccioso, ele não acontece de um dia para o outro. Então, a mulher está referindo que teve febre essa noite, chegou com a mama com a região mais avermelhada, pesada, pode-se iniciar, pode-se lançar mão, procedimentos anti-inflamatórios, antes de se pensar, de fato, em antibiótico. Isso o tempo todo é colocado, né, em alerta, por quê? Para se diminuir o uso realmente de antibióticos de forma aleatória, né? Então vamos lá já começar o antibiótico, sem realmente ter necessidade, porque isso vai já gerando uma resistência, e isso pode realmente também alterar a microbiota e a mulher ser mais propensa a ter outras mastites no futuro. E eu vou falar um pouquinho ainda sobre a questão medicamentosa, um pouco mais para frente. Então, a mastite bacteriana. Então, assim, as medidas são iguais. Muito gelo, massagem só de drenagem, tentar evitar ao máximo não estimular essa mama. Então, só ordenhas muito pouco de alívio se for necessário. O bebê pode começar na outra mama e a gente conscientizar essa mulher. Olha, isso são medidas mais realmente menos vigorosas, porque isso pode estar ficando ruim agora, mas vai ser para reduzir a chance de ter uma mastite bacteriana, né? Das coisas progredirem. E a mastite bacteriana, ela representa a progressão dessa mastite inflamatória. Normalmente, os micro-organismos mais comuns são estafilococos e streptococos. Existe uma percepção, né? Outro dia, inclusive, uma pessoa falou comigo sobre isso, de que fungos podem causar mastite, mas não tem evidência que suporte isso. Na verdade, o fungo, a gente praticamente não existe nem candidíase mamária, né? São muito poucos estudos que realmente mostram que existe. A gente tem estudos grandes, por exemplo, que analisaram amostras de mulheres que referiam sinais que eram compatíveis com a candidíase mamária, e os estudos mostram que quando se tira ali, vai com suave, colher o material, pouquíssimas mulheres têm de fato fungo, a maioria delas tem de fato são bactérias ou tem outros quadros, como o fenômeno de Raynaud, que a gente vai ainda falar em outras aulas, mas mastite por fungo é praticamente inexistência, não tem, certo? Então a gente não precisa, não tem recomendação de esterilizar a bomba extratora por esse motivo, né? Nem brinquedos infantis, nada disso. A mastite bacteriana não é uma doença contagiosa e não tem risco para o bebê, nem precisa parar a amamentação. Então, pelo contrário, a mulher pode continuar amamentando de forma fisiológica, não tem por que parar.
Então, não existe contraindicação. E o quadro, aqui é um quadro muito clássico da mastite bacteriana, aqui a gente já observa que a vermelhidão ela é muito mais intensa, né, em praticamente toda a mama. Ela vai se apresentar assim, ó, como se fosse realmente uma celulite, então piora essa vermelhidão. E aqui, ó, a mastite bacteriana que progrediu de uma inflamação inicial no quadrante interno. Então, iniciou aqui, nesse quadrante interno. Essa paciente ordenhava e alimentava o bebê nesse seio, na tentativa de prevenir a êxtase do peito. Então, ela foi orientada a ficar o tempo todo dando peito e ordenhando o peito, para evitar que o leite ficasse parado. Então, essa abordagem resultou em uma piora da inflamação ductal e excesso de proliferação de bactérias, assim como a obstrução ao leite. Na verdade, a entidade mastite bacteriana hoje está muito mais associada a desequilíbrio da própria microbiota, né? Inclusive, esse desequilíbrio, ele hoje está sendo estudado porque possivelmente não é nem uma infecção que vem, por exemplo, por conta dos próprios traumas mamilares, nem nada disso. É realmente um desequilíbrio que faz com que a própria flora aumente muito a quantidade de bactérias. E aí, uma avaliação pelo médico, aí nesse caso a gente precisa, né, que o médico da equipe, ou se não for nenhuma unidade de saúde da família, que tenha um médico de referência para que avalie essa mulher, porque tem que ter essa avaliação, se os sintomas, então assim, a mastite inflamatória tem sintoma sistêmico, beleza, a gente já viu isso. Mas se esse sintoma sistêmico evolui para 24 horas, né? Então a gente precisa já que essa mulher ela seja avaliada por um médico, porque possivelmente ela pode estar com mastite bacteriana. A mastite inflamatória, a gente considera que ela pode ter sintomas sistêmicos, mas que se a gente usa medidas anti-inflamatórias, como gelo, a massagem de drenagem ou até medicação, ela tende a regredir até 24 horas. Se não regrediu, se ao contrário disso está mantendo ou está até piorando, ela precisa ser avaliada, porque possivelmente ela vai precisar realmente de antibiótico. Então, na ausência de sinais e sintomas sistêmicos, o diagnóstico pode ser considerado se não tiver resposta ao seio. Então, ainda que não tenha febre, calafrio, se existe uma mama avermelhada que não melhorou, né, nesses 24 ou 48 horas até, porque não teve sintoma sistêmico, 48 horas de gelo, medida mais de aguardar, de não oferecer muito a mama, e mesmo assim não melhorou, ainda que não tenha sintoma sistêmico, o protocolo considera que o diagnóstico de mastite bacteriana ele pode ser considerado. E aí, nos casos que forem necessários, solicitar exame, na verdade, fala que os exames laboratoriais, como proteína C reativa ou contagem de leucócito, têm utilidade limitada, porque são marcadores de inflamação e não necessariamente de infecção. Aí, um pouquinho mais lá da frente, ele vai falar sobre quando existem mastites de recorrência, né? A importância de se fazer o exame para ver de fato qual é a bactéria. E aí, normalmente dentro da mastite bacteriana, essa êxtase, que é a parada, né, o leite parado no peito muito tempo, tem sido colocado como um potencial fator provocador da mastite. Só que a evidência científica disse que não provou essa causalidade, não provou essa relação. Então, não tem evidência de que alimentos específicos também causam mastite. Então, retirar, por exemplo, determinados alimentos da alimentação da lactante, isso não traz benefícios. Obviamente que escolhas mais saudáveis vão fazer com que, né, o microbioma do indivíduo seja melhor. Então, como eles associam muito hoje a mastite bacteriana a um desequilíbrio desse microbioma, então, escolhas mais saudáveis vão ser mais benéficas também. Mas não tem por que tirar, por exemplo, leites ou derivados, né? Como eu já vi algumas pessoas fazendo essa orientação. E aí, quando a mastite bacteriana ela ainda não é tratada de forma oportuna, o que acontece é que ela pode evoluir para um flegmão abscesso. Na verdade, flegmão é muito difícil da gente identificar na conduta clínica, ou até na imagem seria mais fácil. Como na prática a gente não tem acesso à ultrassonografia, a gente não sabe exatamente quando começa o flegmão ou quando, né, termina ali e começa o abscesso, porque o flegmão seria uma etapa um pouco antes do abscesso. É uma coleção de líquido complexa e mal definida que pode acontecer em qualquer local do corpo na presença de inflamação. A massagem profunda, excessiva dos tecidos, na presença do estreitamento ductal e mastite inflamatória, pode propagar a formação do flegmão,
porque essa massagem profunda potencializa o edema e a lesão. Então, mais uma vez, gente, nada de fazer massagem profunda. Acho que hoje a frase mais importante da aula é essa: nada de massagens profundas. Então, a gente suspeita desse flegmão quando tem uma história de mastite que piorou com a área mais endurecida, só que não tem flutuação ainda. Então, já estava tratando ali há um tempo, né, uns 2, 3 dias, mas existe uma área ali que está dura, endureceu. Então, a gente já pode suspeitar que isso já é um passo antes do próprio abscesso. O abscesso representa a progressão da mastite bacteriana ou do flegmão para uma coleção de líquido, que nesse caso já tem, no caso, a flutuação, né? Então, aproximadamente, ou até 11% das mulheres com mastite aguda vão desenvolver abscesso, né? Então, dependendo do local do mundo, há de 3 a 11% dessas mulheres. Então, é um número considerável ainda de mulheres. Os sintomas sistêmicos iniciais, eles podem se resolver. Então, quando essa inflamação, ela meio que é isolada naquela área de flutuação, no abscesso, muitas vezes a febre para, até a dor diminui, mas fica aquele local que a gente visualmente percebe como sendo de flutuação. Eu vou mostrar uma imagem já já para quem não saiba o que é que eu estou falando. Pode ser também que os sintomas sistêmicos, eles voltem. Então, assim, essa mulher melhorou esse sintoma sistêmico, não procurou mais a unidade de saúde. Ah, estou melhor, embora esteja vendo que algo está errado na mama. Mas daqui a alguns dias esse sintoma sistêmico ele pode voltar. Ou, na verdade, o próprio abscesso ele pode romper, né? O tecido ele pode romper, abrir para uma saída que seja espontânea, que é melhor que a gente evite, né? Melhor que a gente vá pelos caminhos mais de realmente fazer a drenagem. Então, aqui é uma imagem que o protocolo traz, né, de uma mulher que estava com a paciente com abscesso no quadrante superior externo do seio direito. Aqui não dá para perceber o que eu falei, não, né, da massa flutuante, mas na próxima imagem vai dar para ver. Foi feita a drenagem, colocado um dreno de Penrose, e aí esse dreno foi removido com 3 dias, e na revisão de uma semana já estava fechado. Aqui, normalmente, quem faz, né, isso, que já vai ser um ambulatório especializado ou no hospital, o ideal é que se seja feito um corte mínimo possível. Então, veja, aqui foi de 1 milímetro, porque acho que foi de 1 milímetro, 2 milímetros, 2 centímetros, sei lá, já não me lembro mais, eu achei que estava aqui, mas não tá. Ah, é 1 milímetro mesmo, aqui, 1 milímetro. Foi bem pequenininho, porque quanto menor a gente faz isso, melhor para poder cicatrizar mais rápido. Porque, veja, gente, é um inconveniente. Porque enquanto não fecha, quando se tira esse dreno aqui, fica saindo leite pelo mamilo e leite por o orifício. Então, isso é ruim para quem está amamentando, né? A pessoa fica o tempo todo saindo leite ali por aquele buraco. Isso faz com que a autoestima fique mais baixa, faz com que a mulher pense realmente em desistir de amamentar, porque é muito sofrimento esse cenário, tá? Mais uma vez, drenado essa coleção aqui, não saindo pus pelo mamilo, não é contraindicada a amamentação. Ela pode continuar amamentando, inclusive se ela conseguir. Algumas mulheres preferem não imediatamente não amamentar, ficam amamentando na outra mama somente, porque a mama fica dolorida, sente dor, mas assim que possível ela pode voltar. E agora eu vou mostrar para vocês. Essa imagem aqui é minha. Eu recebi há uns 2 meses atrás. Veja, isso aqui é uma massa de flutuação. Olha como dá para perceber. Eu recebi essa imagem e na hora que eu vi essa imagem, eu falei assim para a pessoa: olha, eu tenho quase certeza que você está com abscesso, com a flutuação aí, porque não é possível. Dava para ver, perceber, sabe? Isso aqui é como se se a gente toca ali, a gente vê que a mulher é mais molinho, que realmente movimenta. E aí era de fato, ela precisou colocar aqui o dreno de Penrose, ou aqui o orifício, ó. Já foi um orifício um pouquinho maior, né? Mas ele também cicatrizou rápido, viu, gente? A cicatrização é muito incrível, é muito rápida. Aqui foi uma semana, 10 dias no máximo, já estava todo fechadinho aqui esse orifício. E fora isso, a gente tem a mastite subaguda, que é quando os sintomas sistêmicos são incomuns. E os sintomas. Então, assim, ó, só para voltar aqui. O abscesso, a gente não tem muito mais o que fazer, né? A gente vai ter que. Essa mulher vai precisar ser drenada, e depois que for drenado, ela vai ser acompanhada, a gente vai tentar retomar a amamentação se ela foi parada, mas não tem mais o que a gente fazer de medida, né? A gente não tem mais o que fazer ali. Ela vai ser drenada e acompanhar para ver se realmente retirou todo o pus, e a gente vai tentar fazer com que essa mulher ver se ela tem condições de continuar amamentando, né? Muitas mulheres elas vão desistir aí.
E a mastite subaguda, os sintomas sistêmicos, eles são incomuns e sintomas locais no seio são mais leves que na mastite aguda. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente não vai ter um quadro típico daquela mama avermelhada, endurecida, mas a mulher sente muita dor ao amamentar. Não tem trauma mamilar, mas ela sente dor na mama, ela tem uma dor que ela não suporta muitas vezes, e não é só no mamilo, na própria mama, ela sente dor como se ela, às vezes as mulheres falam assim, olha, é como se tivesse tudo rasgando dentro da mama. Então, a gente pode pensar que pode ser uma mastite que não está com sintomas característicos, mastite bacteriana mesmo, certo? Não é uma mastite, não existe a mastite por fungo, né? Como eu já falei. Então, a gente pode pensar, né? Aqui tem alguns médicos e tem muitos enfermeiros, então, conversar com o médico da equipe sobre a possibilidade de uma tentativa aí de realmente ser uma mastite subaguda. Muitas vezes elas apresentam dor em pontada, dor em queimação, pontos de obstrução no mamilo, mas aí já é mais característico, né? Áreas recorrentes de endurecimento ou congestão, podem aprestar hiperlactação. Então, a gente pode partir para o tratamento, ou se conseguir fazer a cultura do leite, seria interessante, né? Para a gente não colocar ali um antibiótico sem necessidade. Como a gente não tem isso na prática, né? Dentro do SUS, de maneira muito fácil, assim, nas unidades de saúde da família, eu acredito que não sei se vocês podem falar um pouco sobre isso. Então, a gente poderia fazer essa tentativa. Eu coloquei aqui, gente, só para trazer para vocês realmente como um conhecimento, né, sobre a galactocele. Mas, assim, a galactocele, ela muitas vezes se desenvolve nesse estreitamento ductal. O estreitamento, ele evolui e o leite, ele vai com um volume significativo para uma cavidade formando um cisto. E é como se fosse englobado, de fato, formando um cisto de leite. Esse cisto, ele pode... Essa mama, ela aumenta, às vezes, de tamanho, diminui esse cisto, muitas vezes ao dia, quando o bebê mama, diminui. Mas a mulher fica sentindo o tempo todo ali aquela área mais endurecida. Não tem sintoma sistêmico, não tem nenhum tipo de incômodo, o único incômodo realmente é essa área que aumenta muitas vezes e fica endurecida. Se essa mulher fizesse uma imagem, um exame de imagem, a gente ia observar mais ou menos isso aqui, ó, um cisto de leite. Aqui uma outra mulher aqui, ó, aqui o cisto de leite tá aqui, ó. Aqui é uma prótese mamária, né? Dá para ver bem direitinho, e aqui é um cisto de leite. Então, se essa mulher ela fosse fazer uma imagem, a gente veria. Mas, normalmente, as galactoceles, se elas forem pequenas, elas não precisam ser drenadas. Automaticamente, depois de um tempo, quando parar a amamentação, ela vai evoluir, porque o leite é reabsorvido. Mas, caso ela comece a ficar dolorosa, a mulher assim, comece a sentir desconforto, tem que se observar porque ela pode ter infeccionado. Isso é muito difícil de acontecer, mas é uma possibilidade, né? Tá na literatura a infecção da própria Galactocele, e aí, nesse caso, tem que fazer drenagem ou até fazer uma retirada de fato de todo o cisto. Se ele ficar enchendo várias vezes, né? Sempre reinfectando. Mas na maioria das vezes, as galactoceles, elas são benignas, elas não causam desconforto. Então, agora, né? Eu falei aqui muita coisa teórica. Eu vou agora falar umas coisas mais práticas para vocês. Então, vamos lá. O protocolo, no final, depois que ele explica todas essas partes, ele vai trazer orientações de todo o espectro. O que é que acontece? Em qualquer etapa que seja, engurgitamento, estreitamento ductal, mastite inflamatória, bacteriana, abscesso, a gente precisa, primeiro ponto, tranquilizar essas mulheres, né? E principalmente de que muitos sintomas da mastite vão melhorar com o manejo conservador, porque às vezes é difícil, né? A gente tem essa ideia, a gente mesmo, ser humano, por natureza, de que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente pode fazer uma apologia, como eu falei, a quando a gente tem um torcicolo, quando tem algum, né? Eu tive uma contusão no pé, qualquer coisa que a gente, quando tem qualquer processo inflamatório, a gente não fica remoendo aquilo, não fica mexendo. A gente tem que conversar com elas, né, com essas mulheres, sobre a anatomia normal do seio e a fisiologia da lactação no pós-parto, isso é coisa importante, né? Eu falei com vocês que tem algumas, né, desde a primeira aula e a aula passada eu falei também que tem algumas coisas que a gente precisa conversar com essa mulher ainda na gestação, uma delas é a pojadura, né? Que eu tinha dito, quando chega, quando é que vai chegar, e quando chegar, né? Que vai ser um processo desconfortável, a mama vai ficar dolorida mesmo, é um processo inflamatório, tem edema, incomoda, é doloroso, os primeiros 10 dias da amamentação, eles podem ser dolorosos, não estou falando de abrir ferida, não é isso, mas a própria mamar, da mama dolorosa, isso pode acontecer, então dizer o que é fisiológico, o que não é.
Alimentar o bebê em livre demanda, sem o objetivo de esvaziar o peito. Caiu já por terra há muito tempo. A gente não tem que dar um peito só até ir para o leite posterior. Lembra que as pessoas isso aula passada? Não existe esse leite posterior, eu não tenho que esvaziar o peito. Então, eu dou um peito um pouco. Quando o bebê começar a ficar sonolento, eu dou outro peito, de maneira que ele vai drenando devagarzinho os dois peitos. Pouco, sem hiperestimular uma mama só, sem tentar ficar mamando o tempo todo naquela mesma mama, por exemplo, se estiver sentindo desconforto. Minimizar o uso de bomba extrator. Então, muitas mulheres têm ducto obstruído por usar muito bombas, porque a própria bomba, a anatomia dela, ela tem uma propensão maior, principalmente se a cânulazinha da bomba ela for mais estreita, o mamilo fica raspando ali, e isso tem uma associação muito grande, né, com o estreitamento ductal. Evitar usar bicos de silicone. Em outro momento a gente vai falar ainda sobre os bicos de silicone, quando a gente coloca ele, que são esses intermediários, mas assim, evitar, porque isso vai propiciar drenagem incorreta da mama e estreitamento ductal. Vestir um sutiã de tamanho correto, com um bom suporte, isso é importante desde lá do início. Então, assim, um sutiã com um bom suporte, ele vai diminuir essa mama congesta de incomodar, vai dar um suporte maior. Então, para o próprio processo inflamatório, é importante para que ela não fique, né, sei lá, mexendo muito, ou que ela não fique, por exemplo, com um sutiã muito menor, apertando demais o peito. Então, a gente quer dar uma boa segurança à mama. Então, a gente precisa ter um sutiã de um tamanho adequado para o momento da pojadura. Normalmente, a gente não sabe qual é o tamanho da mama que a gente vai ficar na pojadura, mas, assim, é importante que tenha algo que dê uma sustentação boa. É evitar a massagem profunda no seio da lactante. Isso a gente já falou. Evitar essa massagem profunda o tempo todo, por favor. O protocolo traz aqui, ó, a paciente tinha história de mastite no seio direito, instruída a ordenhar a cada 2 horas para manter o seio vazio. Resultou em uma regulação para mais produção de leite no seio direito e um ciclo contínuo de mastite. Após ser orientada a aumentar do seio menos cheio primeiro, ela regulou novamente para baixa produção. Então, já um outro quadro, uma outra pessoa, né, que o protocolo traz. Olha como essa mama estava. Essa mama estava com a mastite totalmente. E aí, outras orientações, né? De maneira geral, reduzir inflamação e dor. Então, a gente vai sempre tentar reduzir. De que maneira? Gelo, muito gelo, muito gelo. Compressa fria, ela é maravilhosa, ela vai resolver por si só, muitas vezes. Mas, para médicos, né? Então, para quem trabalha aí, que tem uma equipe, médicos, a gente pode estar conversando, passando isso para eles. O que é que o protocolo? Se vocês quiserem, vocês pegam o protocolo, levam para a unidade, para o médico dar uma olhada. Qual a sugestão de medidas anti-inflamatórias? Então, o ibuprofeno, 800 miligramas a cada 8 horas. Paracetamol, 1.000 miligramas a cada 8 horas no quadro agudo. Então, seria ali para o quadro agudo. Lá no protocolo tem direito tudo certinho. E tem outras opções de anti-inflamatório. A lecitina de girassol, como eu falei, ou de soja, é um suplemento que pode ser utilizado se essa mulher está tendo essa obstrução, né, esse de ductos o tempo todo. Então, o objetivo é emulsificar o leite. Se essa mulher ela tem hiperlactação, o que é isso? A mulher tem uma produção excessiva, então já está assim há um mês pós-parto, a produção é excessiva ainda, o tempo todo ela está amamentando, o peito o outro fica jorrando o leite, o bebê não dá conta. E ela está tendo um estreitamento ductal o tempo todo, mastites inflamatórias, a cada semana tem uma mastite inflamatória. O que que a gente pode fazer? A gente pode dar uma lida no protocolo número 32, agora que vocês já sabem os caminhos das pedras, né? Que é que a gente também vai falar aqui ainda, para tratar hiperlactação. Existe uma técnica que é de block feeding, que é justamente isso. A gente vai amamentar só em um peito por 8 horas. Por quê? Porque nesse tempo o outro peito está parado e o fator de inibição do lactogênese está lá, atuando para diminuir a produção. Depois, nas próximas 8 horas, só com o outro peito. Ou revezar a cada 12 horas, ou a cada 24 horas. Enfim, vai depender, a gente vai conversar sobre isso ainda. Mas, assim, a gente tem que fazer medidas para diminuir essa hiperprodução, porque leite demais, gente, também não é bom. Né? O bom é a gente ter tudo em equilíbrio. Obviamente, nos primeiros 3, 5 dias, 7, esse período aí da pojadura, quase toda mulher tem leite em excesso, mas a gente quer normalizar isso, para o bem das mulheres, para o bem dos bebês.
reservar o uso de antibiótico para mastite bacteriana. Então, de fato, aquele quadro que já passou de 24 horas de sintomas sistêmicos, ou um quadro de mastite subclínica que a mulher já vem sofrendo há muito tempo, já tentou de tudo e nada deu certo. Então, guardar para aí o uso de antibiótico. E considerar probióticos, já que muitos desses sintomas, né, ou muitos desses quadros aí, a própria evolução da mastite bacteriana está muito relacionada aí a um desequilíbrio da microbiota. Então, assim, ó, eu não vou ler aqui, mas o protocolo ele traz o manejo, né? O que é que seria de primeira linha, que está a cefalexina, que comumente é utilizada aqui no Brasil, né? A cefalexina tem um espectro de ação mais amplo, não precisa ser tomado longe das refeições, então é um antibiótico realmente oportuno, usado aqui de 10 a 14 dias. E tem as outras opções para quem, porventura, tiver, se não tiver, né, ou tiver alergia à cefalexina, enfim, que não puder usar. Mas a droga de escolha são esses aqui de primeira linha. O que a gente usa aqui, normalmente, é a própria cefalexina, que a gente também tem, normalmente, no SUS, né, nas unidades de saúde da família. Então, se não houver melhora após 48 horas da primeira linha de tratamento, considerar uma cultura de leite para avaliar a resistência antimicrobiana. Então, muitas vezes, se essa mulher, né, ela não melhora com 48 horas, esses sintomas sistêmicos, pelo menos sintomas sistêmicos, a gente tem que estar muito atento, porque pode ser uma forte candidata a evoluir para um abscesso. Então, aqui, papel dos probióticos, toda hora o protocolo fala sobre esse papel dos probióticos, né? Que ainda precisa de muitos estudos, mas que cada vez tem sido mais forte, né, a evidência de que eles podem melhorar esse processo. E aí, aqui é para mostrar para vocês, caso, eu queria até saber de vocês, se algum de vocês já fez cultura de leite, se já colheu, se sabe se o município faz, vocês podem falar um pouquinho. E aí, como é que a gente faz, né, para poder coletar o material? Então, caso vocês precisem algum dia coletar o leite para uma cultura, né, então higienizar uma milha-areola, pode ser com a solução asséptica, ou mesmo com uma lavagem de água e sabão, deixar secar naturalmente. Depois, colocar luvas estéreis, coletar de 5 a 10 ml de leite em um recipiente estéreo, pode ser o próprio recipiente da urocultura mesmo, né, que é o que a gente tem mais fácil. Não deve haver contato direto entre o mamilo e o recipiente. E enviar como cultura de fluido corporal, né? Ao invés de cultura de ferida, porque aí, no caso, seria de fato um fluido que é o leite. Eu aproveitei também, gente, para trazer para vocês esse site. Acho que esse sim, acho que muitas de vocês já conhecem, né? Mas caso alguém aqui ainda não conheça, eu queria deixar registrado. O é lactância.org. É um site que a gente vai ali rapidinho para, às vezes, tirar uma dúvida se uma medicação ela é ou não liberada da amamentação, né? Então, ela tem nos idiomas inglês e espanhol, mas é bem fácil, porque, assim, ele meio que já direciona para a gente. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Por exemplo, cefalexina. Não escreve cefalexina, porque é em inglês, né? Cefalexina. Mas quando a gente começa a digitar, você vai digitando devagarzinho, cefalex, aí já aparecem as opções, aí eu coloquei ali cefalexina. Então, ele é liberado, tá vendo que fica verdinho, então é seguro, compatível, menores riscos para a amamentação e para o bebê, né, para o menor. Tem as alternativas aqui do lado, o que é que ao invés da cefalexina poderia ser utilizada, no caso, como alternativa, e aqui no texto, normalmente ele diz se existe eliminação, secreção pelo leite, né, se existe qual é a quantidade, e assim por diante. Eu coloquei aqui. Ó, esses quadrinhos são os quadrinhos, as cores que aparecem, né? Ou verde, muito baixo risco, ou esse meio que amarelado, que é baixo risco, esse laranja, que é alto risco, e o vermelho, que é muito alto risco. A dipirona, que é uma medicação que a gente usa frequentemente, né? Ela entra no critério de alto risco, né? Pouco seguro. Por quê? Porque ele passa, né, pelo leite, e aí a gente pode ler aqui e entender um pouquinho. Quem não, a gente pode botar no Google Tradutor, enfim, e a gente entende muitas vezes qual a quantidade, qual o tempo de vida, tudo isso aí ele vai explicando, é porque aqui eu só fiz um recorte do início. E dá alternativas, né? Ao invés de usar dipirona, essa lactante, de preferência usar ibuprofeno ou paracetamol,
que os dois são seguros, compatíveis, com mínimo risco para alimentação e para a criança, né? Para bebê. E aí, gente, até agora, como é que vocês estão? Tudo certo? Tem alguma dúvida? Queria que vocês me dissessem aí as dúvidas, por enquanto, para a gente vir para uma parte um pouquinho mais prática. Alguém quer perguntar alguma coisa? Gilvânia, aqui para mim não está aparecendo você. Não sei se é a minha internet ou se para os outros também não estão aparecendo. Será que não é no rolamento, não, Manu, aí? Meu Deus, gente, vocês estão me vendo? Não, aqui Vocês, tá tudo preto. Eu acho que deve ser minha internet, então, que eu não vi ninguém reclamando vocês vão sobre. precisar me ver agora. Veja aí se vocês estão me vendo, porque eu vou mostrar umas coisas aqui agora. Eu tô com Tô convidado. vendo, Gil. Tô te Ah, vendo. Normal. valeu, Tarsila. Obrigada. Tranquilo, eu também estou vendo. Boa noite. Então, valeu. Então, meninas, então vamos lá, né? A indicação da pomada corticoide. Sim. Para você falar, no caso, para o ducto obstruído, não é isso? Vê para mim se é isso que você está falando. O protocolo, ele tem uma indicação, né, de usar uma pomada corticoide, e aí, nesse caso, ele faz sugestões que pode-se usar um corticoide de média potência. Veja, esse protocolo, ele não é feito no Brasil, né, ele é feito, na verdade, em Nova Zelândia. A ABM, ela é uma instituição que ela está bem longe daqui. Né? Como eu não sei se a realidade daqui é uma realidade similar, eles colocam de uma maneira geral, né? O corticoide de média potência e dá uma opção, que seria a triamcinolona, a 0,1%. Seria utilizar somente naquele pontinho branco do mamilo para poder diminuir a inflamação local e esse pontinho branco ele poder sair e o leite fluir um pouco melhor, obviamente, com todas as medidas mais sistêmicas anti-inflamatórias, que seria o gelo e também, se for o caso, o anti-inflamatório oral. Era isso? Era do ducto obstruído? Porque aí, se for assim, eu vou colocar lá depois no grupo, ou eu vou mandar o protocolo, lá já tem um quadrinho com todas as medicações, com tudo certinho. Mas seria essa ideia aí. Não sei se é isso, entendeu? Pronto, então. Aí você pode pegar um corticoide que seja compatível, né? Que seja similar, se no caso, se não for um corticoide que se tenha no SUS ou que a gente acha aqui, né? Eu não sei dizer exatamente, mas poderia ser um outro corticoide de média potência, considerado de média potência, né? E aí, gente, eu vou compartilhar só agora, tem 3 slides antes da gente começar, e seria aqui, ó. Pronto. Eu vou falar um pouco para vocês agora de uma técnica que eu tenho adorado fazer. Veja, não é um curso de bandagem isso aqui, tá? Eu vou só mostrar um corte que é justamente para mama engurgitada, que é o que eu mais uso, o que eu mais uso e que eu mais vejo mesmo, assim, melhor, eu acho incrível, porque além de dar um suporte, na verdade, imediato, né? Porque a mulher com a mama engurgitada sente aquela mama pesada, dolorida, então ela já dá um suporte imediato para a mama. As mulheres gostam muito da sensação pós a aplicação da bandagem. Mas, obviamente, que não é um curso de bandagem. Claro que não existe. Não tem. Se você. Esse corte específico que eu vou mostrar com todos os detalhes para que vocês possam, se quiserem, usar, tá? Mas aí, quem tiver interesse depois, existem alguns cursos online, inclusive, que se vocês quiserem qualquer coisa, eu posso indicar para utilizar essa bandagem, né, de outras formas, tá? Mas o que eu vou mostrar para vocês é o uso da bandagem para, de fato, tratar esse momento inicial do espectro da mastite, que é o engurgitamento, que é onde tudo começa, né? Se a gente resolve esse momento inicial, a gente evita e evoluir, né, para as outras fases. Então,
A bandagem terapêutica, acho que todo mundo já viu, né? Não necessariamente aplicada à mama, mas é esse tipo de, é essa bandagem aqui, né? Que muitas vezes a gente vê gente que esportista utilizando, né? Para lesão muscular ou no pós-cirúrgico, muitas pessoas em pós-cirúrgico utilizam essa bandagem. Por quê? Porque essa bandagem, ela faz uma tração na pele e essa tração, ela auxilia a circulação sanguínea e linfática. Então, se eu estou falando que o espectro da mastite é um espectro que começa ali de um processo inflamatório, que tem muito edema de estroma, se eu faço medidas anti-inflamatórias, ok. E essa é uma medida anti-inflamatória que não tem risco, não precisa de prescrição, né? A gente pode fazer tranquilamente, fazendo da maneira correta. Então, a bandagem, eu tô aqui com uma bandagem que eu vou mostrar para vocês. Ela tem uma elasticidade. Vocês veem, ó, que eu vou já fechar a apresentação para vocês só me verem, mas ela tem uma elasticidade. E para essa elasticidade, esse efeito, se chama efeito recall, que é o vetor físico de recolhimento. Por exemplo, se eu faço isso, né, se eu abro ela para esse lado, ela tem a tendência de puxar, ó, eu colei na minha mão, eu puxo, eu boto aqui colado, ela tem a tendência, ó, de puxar meus dedos para esse lado. Então, eu puxo para um lado, ela tem um vetor contrário, como se fosse puxar. E é justamente esse efeito de dar uma retraída que ajuda, que faz com que a circulação, né, tanto sanguínea como linfática, ela aumente. O uso da bandagem, ela pode ser feita com várias formas de pressão. Por exemplo, ó, essa minha bandagem, eu vou ver o quanto ela é elástica. Ó. Ela é elástica tudo isso aqui, tá vendo? Ó, cheguei no máximo. Significa que é 100% de pressão. Aí, se eu quiser 50%, eu reduzo pela metade. Se eu quiser 25%, reduzo mais a metade. Se eu quiser 10 ou 15, é menos. Então, assim, o que é que acontece? Na verdade, por que eu preciso saber disso? Porque vocês, quem se interessar depois em fazer algum curso mais específico de bandagem, vai aprender que diferentes cortes exigem diferentes formas de pressão, de você colocar o grau, né? Quanto você quer colocar de pressão? 100, 50, 25, né? Quanto você quer botar? Depende do que você vai fazer. Para o que a gente vai fazer agora, que é para mama engurgitada, a gente vai fazer somente o recolhimento de pressão de paper off, que se chama paper off. O que é isso? É somente a pressão porque ela já vem aqui, a bandagem, ó. Ela já vem aqui colada nesse papel com uma pressão de 10%. Então, a gente vai utilizar somente essa própria pressão de 10%, porque para processos inflamatórios, a gente não, pelo menos da mama, a gente não utiliza pressão maior que isso. A gente vai utilizar pressão maior, por exemplo, tem um corte específico que é para aumento de produção láctea. Aí é um outro corte. Existe um específico para, às vezes, quando a mulher está, a gente aprende também nesse mesmo curso de amamentação, quando a mulher está com distensão aqui na região cervical. Então, é um corte diferente, é uma pressão diferente. Mas o que eu vou falar para vocês agora, que é da mama engurgitada, a gente vai usar essa pressão que chama paper off, que é somente a pressão de 10%, que já é a que vem colada aqui. Então, atenção de 10%, tá? Aí, para começar, que vai ser bem, eu vou bem já da teoria à prática rápida. Eu vou explicar para vocês algumas coisas. Por exemplo, antes de inserir, né, a gente precisa preparar a pele para inserir ela. Por quê? Porque ela é uma cola. Então, para que ela fique mais colada ainda, a gente precisa inicialmente passar um álcool a 70 na região que a gente vai aplicar. Então, a gente pode levar uma gaze, um algodão, álcool a 70, passa para retirar suor, resíduo de creme, qualquer coisa que seja na área que ela vai colar. Então, passou o álcool, espera um pouquinho secar e a gente pode aplicar. Na pele, é isso só. O preparo só é esse álcool que a gente vai usar 70, que a gente já usa normalmente por natureza, o álcool 70, já anda com ele, né? E aí, quanto tempo se usa? A bandagem na mama, ela pode ficar até 3 dias. O ideal é que, se até lá não tiver saído, a gente orienta essa mulher a tirar a bandagem. Como é que ela vai retirar? Ela pode retirar usando algum óleo com algodão, ou ela pode retirar, por exemplo, no banho. É mais fácil, no banho mesmo, ela vai ali passando sabão e puxando, porque não dói, entendeu? É bem tranquilo isso aqui na pele para retirar. É bom a gente perguntar antes se ela já usou, porque algumas mulheres têm alergia. Claro, isso vai ser raridade de acontecer.
Mas uma mulher que tem uma história já de uma alergia atópica, é ideal que a gente não utilize. Se a mulher já usou e nunca teve nada, ok. Se ela disse que não tem alergia normalmente a nenhum produto, nem pano, nem tecido, possivelmente ela não vai ter alergia. Existem várias bandagens no mercado. O ideal é que a gente compre uma que seja média. Não precisa comprar melhor, mas vamos evitar comprar mais barata, porque a mais barata normalmente usa cola mais barata e pode dar, de fato, mais alergia na pele da pessoa, tá? Então, é ideal que a gente compre uma marca boa, que a gente veja. Essa aqui, por exemplo, não é boa. Eu já uso, eu comprei ela só para fazer o curso, para testar. Ela é ruim. Aí sobrou, eu peguei hoje para a gente utilizar, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes. Não, só vou mostrar aqui que a gente tem uma cadeia linfática. Aqui é o corte que eu vou mostrar para vocês, esse aqui, ó. E qual é a ideia? A ideia é que a âncora, que é essa parte aqui, ó, essa parte é âncora. O que é que significa âncora? Âncora é a parte onde a gente vai colar primeiro. Ou no final, né? As duas pontas da bandagem, elas são chamadas âncoras. A gente tem a âncora do início e a âncora do final. Mas a âncora, ela vai ficar, essa do início, ela vai ficar em uma região de cadeia linfática. Ou nessa região axilar, que é a que eu mais gosto, porque olhando até as imagens, tem mais cadeia nessa região axilar. Mas se por algum motivo a mulher, não sei, ela. Não vou nem falar de câncer de mama, porque isso muitas vezes às vezes ela tem uma retirada parcial ou de um lado, ela não vai ter esse problema muito de engustamento, né? Se não foi uma mastite, obviamente, total. Mas se ela fez alguma outra cirurgia, porventura removeu uma parte da cadeia linfática aqui da axila, então uso outra, que pode ser a paraesternal ou a infraclavicular. Eu posso também utilizar mais de uma cadeia, tá? Então, uma mama muito grande, tem mulheres que têm mama grandes e tá muito demasiado. Eu posso colocar 2 cortes, um para essa região axilar e um para a região, por exemplo, infraclavicular ou paraesternal, enfim. A gente pode usar qualquer uma das 3 cadeias, mas a axilar realmente ela é que tem mais gânglios linfáticos que vai fazer mais esse efeito de uma maneira mais satisfatória, tá? Então, gente, agora eu vou chamar a minha convidada. A minha convidada é essa aqui, ó. Eu vou tirar o embaçado do fundo. Minha convidada, eu fui procurar. Cadê o embaçado que não saiu? Pronto. Deixa eu ver aqui. Como é que vai ficar melhor? Eu vou pegar um livro para ela ficar mais alta. Ótimo, ótimo. Prontinho. O que é que acontece, ó? Para que esse efeito de recolhimento ele possa atuar e para que a bandagem ela seja aderida da forma correta, o músculo ou o local onde a gente vai aderir, ele tem que estar com a pele um pouco mais esticada. Então, a gente vai pedir que a mulher sempre coloque, por exemplo, se eu vou colocar primeiro a bandagem na mama direita, ela vai colocar a mão dela na nuca, de maneira que vai ficar nessa posição, para repuxar um pouco a região da mama, certo? Quando eu faço isso, eu estou esticando toda essa região da mama, aqui próximo da axila, é a própria mama mesmo. Então, ela vai ficar com a mão assim. Quando eu terminar de colocar, ela vai fazer isso com a outra mão, ok? Então, primeiro, vamos lá, eu cheguei, eu vou fazer, né? A gente fez todo o manejo da amamentação, tudo certinho, mas agora eu vou cuidar dos peitos dela, ou se só fui para fazer isso. Então, primeiro, eu vou estimular a cadeia linfática, então eu faço a massagem axilar, uma massagem na região infraclavicular. E depois eu posso fazer o shake de mamas, eu posso fazer a massagem que, né, em bloco, de morrer, para um lado, para o outro, e vou arrastar um pouquinho, né, para fazer uma drenagem mesmo em forma de massagem, como a gente já viu ali anteriormente. Depois disso, depois que eu fizer toda essa parte mais mecânica, sem apertar muito o peito, a gente vai seguir para a colocação da bandagem. Então, a mulher vai ficar nessa posição, eu vou passar o álcool na região da axila, então, na região da axila dela, e na região ao redor da mama. Não precisa areola e mamilo, tá? Eu até
Para colocação, não é contraindicado. Eu vou riscar o manequim dos outros. Deus do céu. Tomara que saia. Vamos dizer que aqui é a areola. Pequenininha, né? Foi como pequeno. Olha. Vou deixar maior um pouquinho. Tem até um mamilo aqui, mas não dá para ver. Vou deixar um pouquinho maior. Não vou deixar muito maior, não, para botar bastante bandagem para vocês verem. A orientação é que a gente pode colocar na região da areola, inclusive, porque ela tem uma espessura similar à pele, ela é muito similar e que não, realmente os bebês eles conseguem mamar com a bandagem. Mas eu prefiro não, eu particularmente prefiro não colocar, não vejo necessidade. Sempre coloquei somente ao redor. Até porque, se essa mulher, por exemplo, usa um coletor a vácuo, ou por algum motivo usa uma bomba de ordenha, que a gente sabe que não é indicação usar esse, né, nesse processo. Se eu coloco aqui a bandagem, eu não consigo vedar nem com coletor a leite, nem com a bomba. Então, eu prefiro não colocar nessa região da areola e mamilo. Eu coloco na região realmente aqui da mama, que vai já ajudar nesse processo de drenagem. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Tá. Eu ia pegar aqui o coletor, mas acabei de me lembrar que meu coletor eu emprestei, que era para mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Então, primeiro, e para usar a bandagem, a gente precisa de uma tesoura específica. Por quê? Porque se a gente usar uma tesoura comum, ela vai ficar toda hora colando por conta da cola, né? Então, o ideal é que a gente tenha uma tesoura, que é uma tesoura específica, que ela é antiaderente, tá? Então, essa tesoura aqui eu comprei justamente para fazer isso. Então, eu vou fazer o corte. Eu vou me sentar enquanto eu faço o corte. Você vai para lá um pouquinho. Como é que é o corte? A gente, para fazer o corte, a gente vai medir a região. Então, eu vou puxar ela de novo para a gente medir. Qual é a região? Eu vou querer colocar ela aqui, fixada na axila, e vou enrolar na mama. Então, tipo, eu posso vir aqui, ó, e ver, mais ou menos. Esse tamanho aqui é o tamanho ideal, para poder eu cobrir todo o redor da mama. Então, se eu já vi o tamanho, eu vou cortar. E vou fazer o corte específico agora, que é para mostrar para vocês. Como é que é esse corte específico? O corte é o seguinte. A gente precisa fazer uma coisa que se chama cantoplastia. Cantoplastia, o que é isso? É só tirar os cantos, minha gente, nada mais que isso. Por quê? Quanto mais quadrado o cantinho ficar, mais fácil ele solta. Então, para a gente ter uma durabilidade maior da aplicação, a gente faz cantoplastia. Então, todo o cantinho eu vou, tipo, arredondar ele, ó. Arredondei um cantinho. Vou arredondar o outro. Pronto. Arredondei. Então, eu deixo assim, ó, todo redondinho, para evitar ficar pontiagudo. Como o meu corte, ele é um corte que eu vou precisar para engurgitamento, viu? Eu vou precisar de aproximadamente 4 centímetros de base. Então, eu vou deixar esse primeiro, a fita, ó, ela é dividida, tá vendo? Ó, aqui é uma parte, aqui é outra parte. Cada parte dessa tem quadradinhos pequenininhos. Cada quadradinho desse mede 1 centímetro. Então, cada quadrado desse são 5 centímetros. Eu tenho aqui 5, 10, 20, 40 centímetros de fita. E aí, eu vou deixar o primeiro, que são os primeiros 5 centímetros, para ser a fixação na axila, tá? Daqui para baixo, eu vou cortar as tiras. Então, a gente pode usar mais ou menos cada quadradinho desse para ser um recorte de fita. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou agora. Eu só... Aqui vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Então, vamos lá. Eu vou cortar. Vamos cortar a fita. A primeira. A gente pode cortar quantas tiras quiser, tá? Mas o ideal é que, como tem 5 quadradinhos, a gente corte 5 ou corte 4. Nem mais, nem menos. Porque se você corta mais, vai ficar muito fininho. Vai ser até ruim para colar na pele.
Se você corta menos, fica muito grosso, aí você drena menos, porque quanto mais tentáculos tem, mais drenagem faz. Vou cortar mais 2. Vai ficar os 5. Agora o último. Pronto. Eu já tenho aqui agora, ó, 5 tirinhas. Aí eu fiz a cantoplastia daqui. Eu preciso fazer a cantoplastia de todos esses pedacinhos agora, tá? Porque tudo isso aqui vai aderir e eu não quero que fique quadradinho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou só cortar agora, arredondar. Eu vou arredondar, vou arredondar, arredondo. Esse que é pequenininho, eu arredondo todo logo. Não corto só o cantinho não, porque fica mais fácil assim. Pronto, então ficam assim, arredondados, tá? Estão conseguindo ver? Assim, ó. Então, vamos para a aplicação. Como é que vai ser a aplicação? Então, a gente fez a limpeza. A mulher tá aqui com o braço na nuca, né? E aí a gente vai começar a colocar. Deixa eu ajustar aqui essa luz. Ver se vocês conseguem ver direitinho. Prontinho. Vamos lá. Primeiro o que eu vou fazer é colocar a âncora, que é essa parte aqui que eu não cortei. É o ponto fixo. Então, ela tá com a mão para trás da cabeça, eu já passei o álcool, eu vou colar essa parte. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, é bem fácil, eu só quebrar aqui, ó. Eu faço isso, eu já cortei. E essa parte aqui de cima, eu posso tirar e colar simplesmente. Eu não preciso fazer rolamento, porque essa parte da âncora, ela não precisa ter pressão. Ela pode ser total sem pressão. Então, eu vou simplesmente colar. Eu posso tirar o papel todo, ó. Pronto, tirei. E posso só colar. Então, eu vou colar aqui nessa região da axila, por exemplo. Normalmente, eu não coloco aqui na axila toda. Não precisa. Coloco aqui, pegando um pouco da axila, porque eu não preciso ir lá para cima, né? A parte linfática, ela tá mais nessa região. Então, eu coloco aqui, como se fosse assim, ó. Essa âncora. Eu vou botar aqui. Se a mulher tiver com muito pelo na axila, vocês podem perguntar se ela quer, sei lá, se quiser tirar com gilete, alguma coisa assim, para não grudar, mas também, se grudar, ela é uma cola que não gruda tanto, não dá muito trabalho para tirar, não. Então, vamos lá, a gente vai pegar agora. Então, sempre que a gente colar, a gente vai passar a mão, ó, para poder esquentar um pouco e se fixar melhor. Agora eu vou pegar de uma por uma e vou arrastando. Nesse momento, eu não posso tirar o papel todo e colar. Aí eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que fazer a pressão de rolamento. Eu preciso ficar com a pressão de 10%. Como é que eu faço? Eu vou tirar aqui o início. Estão vendo? Estão conseguindo ver, gente? Aí direitinho? Ó. Eu tirei só uma parte do papel. E agora, à medida que eu vá rolando minha mão, eu vou puxando o papel, ó. De maneira que ele já vai saindo, mas eu já vou colando direto na pele, para ele manter a própria pressão. Faço um movimento para esquentar, para a cola aderir. Tranquilo? Agora eu venho com o segundo.
Os pedacinhos, eles podem passar por cima um do outro, não tem problema, se for o caso, tá? Quanto mais a gente coloca, melhor, por sinal. Então, eu tiro de novo só um pedacinho e vou deslizar meu dedo. Então, vamos lá. O meu dedo tá aqui. Na medida que eu vá tirando, ele já tá sendo colado, para manter a pressão que eu quero. Porque se eu tiro antes, eu não mantenho a pressão dele dos 10%. E isso desliza muito bem na pele. É muito fácil. Vamos pro próximo. Tá tudo bem, né? Vou se botando, né? Eu posso colocar aqui, ó. Vou seguindo o mesmo caminho das outras. Veja que aqui embaixo vão passar um pouco um por cima do outro, porque eu não queria pegar aqui no mamilo. Não tem problema, como eu falei. Sempre que eu termino, eu passo meu dedo, faço a fricção. Se eu quiser, não tem problema nenhum. Eu poderia, por exemplo, agora, vou fazer um caminho contrário. Vou vir começando aqui por baixo. Tem problema? Não. O sentido não tem alteração. Eu vou agora fazer aqui para baixo. E agora é o último. Finalzinho, não tem problema. Pronto, olha como foi que ficou. Essa mão ficou com a âncora na axila. Ficou com essa região bem coberta. A gente pode cobrir mais, não tem problema. Então, assim, se fosse o caso, eu poderia cortar um outro, fixar aqui e colocar por cima. Eu vou fazer aqui para poder mostrar para vocês. Mas não teria problema, tá vendo? E eu, particularmente, gosto de deixar essa região mais livre mesmo. A região da areola, se ela quiser colocar um coletor, como eu falei, alguma coisa a vácuo, para não atrapalhar. Mas esse corte aqui é o que normalmente eu mais uso. Ele, por si só, já dá uma sustentação na mama. A mulher já sente esse peito, ele fica bem mais, assim, sustentado do que esse, que eu não coloquei ainda, por exemplo. E aí a gente pode. Ela vai colocando compressa fria, vai fazendo todas as outras medidas anti-inflamatórias. E isso, em regra, já dá um conforto maravilhoso para essa mulher. Normalmente, com 3 dias, que é o tempo máximo, isso aqui já está se desprendendo mesmo. Por quê? Porque ela vai colocando compressa fria, tem leite que pinga, que vaza. Então, tudo isso favorece a desprender mais rápido. E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, tranquilo? Alguma coisa? Deixa eu ver se alguém fala aí alguma coisa. Onde é que eu botei a fibra? Você faça um outro corte menor. Ah, perdi a fita agora, não estou mais rachando, não. Estamos também finalizando. Vou fazer uma menor aqui. Só para mostrar se fosse. Então, vou cortar a região da âncora. Arredondar.
Vou cortar aqui só 4 agora. 4 tiras. A cantolagem aqui. Ok, gente, aí eu vou fazer aqui só com outro ponto outra cadeia, né? Então, vamos supor que eu quero colocar um pouco mais aqui nessa região. Essa parte que é a âncora, eu posso tirar, né? Como eu falei, eu não preciso botar pressão alguma nela. Então, aqui tá a clavícula, eu vou colocar ela nessa região infraclavicular. E aí eu posso vir enrolando, a mesma lógica do deslizamento. Então, eu vou colocar por rolamento. Eu vou descendo aqui, ó. Colocar um pouco mais aqui nessa região. Os cantinhos, tanto no início como no fim, a gente não precisa, né, botar pressão. Então, a gente pode tirar o finalzinho. Aqui vem outra. Vamos lá. Posso passar por cima. Aliás, é até bom passar por cima, dar camadas novas. Finalzinho não precisa, posso botar sem pressão. E esse eu vou botar por outro lado agora. Por fim, prontinho. Agora eu tenho uma mama que tá drenando tanto pela cadeia linfática do externo, né, ou da clavícula, desculpa, como da axila. Esse é o resultado. É só, gente. E aí, alguma dúvida? Alguma pergunta? Nada? Então, gente, é isso. Vamos encerrando por hoje, né? 9h50, já está na hora. Parar aqui a gravação.